espera a vida inteira. Graças a Deus por isso. E agora nós chegamos ao momento especial do culto, onde o pastor Denis, que foi o ministrante da palavra, irá trazer uma reflexão importante ao nosso coração. Deixe Deus falar com você. Deus tem uma palavra no seu coração agora. A paz do Senhor para toda a igreja, amém? Meus amados, nós vamos aqui trazer aqui uma reflexão. Quero saudar e parabenizar o pastor Flávio por estes 15 anos aqui na Assembleia de Deus de Juazeiro. Nós, nesse período, temos um terço. Passamos 5 anos aqui como missionário, trabalhando para esta abençoada igreja. Em nome aqui do pastor Silas, quero saudar todos os pastores. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no capítulo 21 de João 21, verso 15. Eu estava meditando, o Espírito de Deus me impulsionou a trazer essa pequena reflexão no nome de Jesus, para esses 15 anos aqui do pastor e também para todos aqueles que têm uma chamada. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Quem pode dizer amém? Amém. Imagine uma grande responsabilidade Jesus estava passando agora para Pedro. Eu vi este versículo, somente essa frase me chamou a atenção: apacenta as minhas ovelhas. E eu comecei a meditar sobre o ministério pastoral. Comecei a refletir o que muitas das vezes nós não conseguimos perceber o quanto tem que ter renúncia para estar neste ministério. Quanto tem que ter renúncia para obedecer uma chamada do nosso Deus. E nós não nos reclamamos, porque o próprio Jesus renuncia o trono de glória para se fazer homem, habitar entre nós e ser até crucificado, mas aprove a Deus ressuscitá-lo ao terceiro dia. Então eu comecei a meditar os desafios de uma chamada pastoral, os desafios que o pastor Flávio enfrentou e continua enfrentando, o que nós continuamos a enfrentar e que muitas das vezes não é visto na sua profundidade. Às vezes é visto na parcialidade, mas na profundidade. Então o Espírito de Deus me leva a mostrar com certeza e despertar a todos nós, porque todo pastor tem que ter um pastor, não é? Então é isso que é importante do ministério, é você saber que você precisa ser pastoreado. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro desafio que eu posso aqui registrar com a igreja do Senhor nesta noite é que lá no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor forma uma família, quer dizer, ele atrai uma família, ele fala com uma família. Ele fala com Abraão, fala com certeza com Sara através de Abraão, e a primeira coisa que ele vai pedir para Abraão começar o seu chamado é: sai do meio da tua parentela.
Imagine você que o primeiro desafio que nós pastores enfrentamos, eu quero dizer o primeiro, você pode ter o seu primeiro, mas o meu é esse, é nos afastar da nossa família. Não digo da esposa e dos filhos, mas nos afastarmos muitas das vezes dos pais, das tias, da família, que a gente tem aquela segurança, não é verdade? A gente tem aquele porto seguro, porque alguma coisa não está indo bem, chega lá o avô, chega o tio, chega a mãe, chega o pai e dá aquela força. Agora o Senhor está dizendo para Abraão: sai do meio da tua parentela. Muita gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque você vai sair e você vai ter que agora conquistar o coração de um povo, aonde você vai ter que encontrar, como diz o apóstolo São Paulo a Timóteo, você vai encontrar mães, você vai ter que encontrar novos pais, você vai ter que encontrar novos amigos, novos conselheiros, novos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil. Quem está nessa chamada pastoral sabe o que eu estou falando. Louvado seja o nome do Senhor. Pela primeira vez no meu ministério, eu pastoreio próximo à minha família. Anos e anos longe da família. Agora eu fui mais para perto da minha família. Eu sei que nós temos a segurança do nosso Deus, mas família é família. Então eu quero dizer que é um grande desafio o pastor Flávio sair lá de Iguatu e ir para a cidade do Cedro, aonde ele era amado pela mocidade de Iguatu, amado pela igreja, amado pela sua família ali. Louvado seja Deus. E agora recebe a igreja do Cedro. Quando alguém diz quem aceita o pastor Flávio, fica sentado, o povo ficava de pé. Vocês não entenderam? Quem aceita o pastor Flávio agora fica de pé e o povo sentava. Louvado seja o nome. Eu não sei o que é que passou, o turbilhão de emoção que passou na vida do pastor Flávio, mas uma coisa eu sei: Deus esteve e ainda continua com ele todos os dias da sua vida e mudou a história daquela cidade. É porque eu sou filho na fé dele, mas o Cedro tem duas etapas: é antes do pastor Flávio e depois do pastor Flávio. Ele tem alguns filhos na fé aqui, ele sabe disso. Mas foi doloroso sair do meio da sua parentela. O segundo desafio de um pastor, muitas das vezes, de um obreiro que tem uma chamada, isso acontece com o próprio Abraão. Muitas das vezes nós não percebemos, mas os nossos filhos é que são sacrificados. Os nossos filhos é que são sacrificados. E a gente não percebe, muitas das vezes. Às vezes a igreja também não consegue perceber. Abraão, ele vai, como costumeiramente ia, cuidar do seu rebanho, escuta a voz de Deus e diz: Abraão, oferece-me Isaac como sacrifício. Abraão não fala com Sara, porque senão Sara não ia deixar, com certeza, com aquele amor e proteção de mãe. Abraão leva os moços com ele, leva o jumento, leva a lenha, leva tudo para o sacrifício do seu filho. A chamada era de Abraão, mas o filho é que ia ser sacrificado. E o lindo, o maravilhoso é que o filho entendia a chamada do pai. O filho não relutou. O filho não relutou. Eu me lembro que quando cheguei aqui em Juazeiro, fui morar um mês na casa do pastor Flávio. E uma vez ou duas, nós chegamos aqui a pé, porque o Del Rey deu prego. E nós vinhamos com os meninos conversando e rindo. Oh, Jesus bom.
Oh, Jesus maravilhoso, irmão. O filho agora estava para ser sacrificado. E o lindo é que quando Abraão sobe, ele não leva os moços, só vai ele e o menino, porque ele entendia que se ele levasse aqueles rapazes, na hora que ele fosse cumprir a ordenança do Senhor, eles não iam deixar, eles iam agarrar Abraão, eles iam dizer: não faça isso com seu filho, porque eles não entenderiam o mistério de Deus. Deus não vai deixar o seu filho morrer na obra dele, não. Tira isso e me teima de bumbia viva. Deus não vai deixar. Quem entende esta palavra, levanta a mão e dá glória a Deus. Deus vai providenciar e tudo voltará ao normal. Xaradecaia, Xuimanei de Cantania. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Ser filho de pastor não é fácil. Todo mundo quer que o seu filho seja igual a você. Todo mundo quer que a sua filha seja igual a mulher, a mãe. Eles sofrem. Eles sofrem. Mas uma coisa eu sei: Deus não deixa ninguém morrer. Não te preocupas, Deus está no controle. Terceira, e o meu tempo está indo. Nós corremos risco. Escute isso aqui, é sério. Quando eu estava preparando essa mensagem, estremeceu no meu coração. Nós corremos o risco de perder a nossa salvação por causa do rebanho. Nós nos preocupamos tanto com o rebanho que às vezes esquecemos da nossa vida espiritual. Não porque a gente não esteja orando, não porque a gente não esteja se cuidando. Moisés se preocupou tanto, tanto com o povo, que quando chega ali em Deuteronômio no capítulo 3, verso 25 em diante, irmão, Deus disse: basta, você não vai entrar. Moisés, alguns dizem porque ele feriu a rocha. Eu não vou estar aqui, não tenho tempo para discorrer. Mas o povo irritou tanto Moisés, tanto, tirou tanta paciência de Moisés, que com certeza ele fez o que não deveria ter feito. Então que nós, pastores, devemos vigiar. Cuidemos das nossas vidas espirituais. Tenhamos os nossos devocionais. Tenhamos as nossas orações secretas com o nosso Pai. Eu passei quase uns 15 anos trabalhando sem férias. Sem férias, assim, de 30 dias. Eu disse para a irmã Silvana: nós vamos ter férias esse ano em Antonina. Eu marquei minha passagem só de ida para São Paulo. Levei toda a minha família. E ela preocupada disse: minha filha, não se preocupe, Deus está no controle. Quando foi 30 dias completo, nós voltamos e nós encontramos a igreja do mesmo jeito. Entenda que o pastor precisa de férias.
ele precisa descansar, porque quando ele volta com tudo. Então que nós possamos entender que corremos o risco, até mais do que vocês. Meu irmão, isso aqui, que eu estou dizendo, isso aqui é profundo, isso aqui, meu irmão. De tanto nos preocupar, de tanto Moisés se preocupar com o povo, ele acabou agindo de uma maneira equivocada, mas ele não perdeu, com certeza, o céu, e nós também não vamos perder o céu. Pastor, e é só coisa assim, né? Triste? É não. Hein, meu irmão? É não. Quarto, quem tem esse chamado tem comunhão profunda com o Mestre. Eita, coisa boa. Ele não vê os projetos de Deus por fora, ele vê por dentro. Apesar de Jesus mandar a gente fazer alguma... Eu estava testemunhando do pastor Flávio, um obreiro. Um irmão estava, um novo convertido, foi discipulado e tal, no sítio, já tinha um certo tempo de fé. E alguém do Adventista do Sétimo Dia foi lá e começou a dar umas aulas para o irmão. E o irmão se empolgou porque era a palavra de Deus. Ele disse, não, a palavra de Deus, vamos estudar e tal. E eu me lembro que alguns obreiros ficaram tudo, pastor Flávio vai ter que disciplinar. O pastor Flávio pega a moto dele, vai bater na casa do irmão. Quando chega lá, viu o coração do irmão, viu que ele não tinha nenhum tipo de maldade. E olha para o Cícero e diz assim, olha, você vai ser o dirigente de Candeias. Quem pensava que o pastor Flávio ia disciplinar, quando nós, os filhos na fé dele, soltamos rojão, porque disseram, rapaz, disseram que o pastor ia disciplinar, você não acredita o que ele fez. Ele botou o ombro, foi para ser o dirigente de Candeias, e foi o melhor dirigente que Candeias já teve. Quem pode dizer glória a Deus? Foi Deus que mandou, irmão. Então Deus manda a gente fazer coisas que muitos não entendem, porque Deus nos faz enxergar por dentro. Não é porque você é presbítero agora, não é porque você agora é evangelista que você vai ter a visão que o pastor tem. Não tem. Não tem como ter. Não tem como, não. Não. Mas uma coisa é privilégio. Foi com esse mesmo Pedro que ele subiu na monte da transfiguração. Ah, pastor, a chamada é maravilhosa, não desisto nunca. Quem é pastor não desiste nunca, porque é coisa boa, tem intimidade com o Senhor. É coisa boa ver os projetos de Deus por dentro. É muitos dizendo não vai dar certo, e Deus dizendo no seu coração vai. Não vai dar certo, e Deus dizendo vai. E a coisa acontece, e o nome do Senhor é glorificado. Quem está entendendo, diga. João foi para a ilha, mas lá Deus mostrou o céu por dentro. Nós vamos andar dentro agora do céu. É assim que Deus faz com o pastor que tem compromisso com Deus, que tem compromisso. Vamos, meu filho, vamos mostrar o céu. Alguns conhecem de fora, nós vamos conhecer por dentro. Quem recebe esta palavra aí, meu irmão, diga glória a Deus. Deus abençoe. A gente termina no contexto que tem que terminar, né? É um negócio, o mistério aqui é grande, não é não? O mistério aqui é grande, irmão, grande. Aleluia. Amém. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final do programa Palavra Verdadeira dessa edição. Convidamos você para a próxima semana estar conosco nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, e que Deus em Cristo esteja abençoando a sua vida. Paz do Senhor. Sei que essa palavra